Fala galera, eu sou o Moa e dia de felicidade aqui no Rebodank. Miami Heat faz um milagre, Jimmy Butler na verdade faz um milagre e o Miami vence o jogo 6, empata a série fora de casa em 3-3 contra o Boston Celtics e teremos jogo 7 na final da Conferência Leste. Então, bora falar nesse episódio tudo o que rolou nesse jogo 6. Placar com uma ligeira diferença aí de 8 pontos para o Miami Heat. No final o placar ficou 111-103 para o Heat, mas o jogo não foi tão com essa ligeira diferença não, o jogo foi muito disputado e muito apertado. Bora começar falando do pré-jogo, não do começo da partida. No pré-jogo a gente já teve a notícia que o Tyler Herro continua fora do Miami Heat, Tyler Herro que foi o sexto melhor jogador da temporada, e ainda mais numa partida como essa, né, jogo 6 fora de casa, esse jogo foi na casa do Boston Celtics, no TD Garden, então um desfalque importante para o Miami. E uma outra coisa aconteceu no pré-jogo, vamos dizer assim. Depois que o Golden State Warriors ganhou o jogo 5 contra o Dallas, fechou a Conferência Oeste em 4-1 e estão classificados aí para a final da NBA e foram os campeões do Oeste, o Draymond Green, polêmico Draymond Green, foi numa entrevista pós a vitória do Golden State Warriors e foi perguntado para ele: Draymond Green, quem que o Warriors vai enfrentar na final? Aí ele deu uma enroladinha, mas no final ele pegou e falou: não, a gente vai enfrentar no final o Boston Celtics. E aí Jimmy Butler resolveu levar isso pro pessoal, assim como o Michael Jordan no seriado lá do Last Dance que a gente conhece. Então, você vai entender isso que eu tô falando quando a gente continuar o episódio falando de como foi esse jogo 6. A gente teve um primeiro quarto muito disputado com o Jimmy Butler, já mostrando isso que eu acabei de falar. 14 pontos pro Jimmy Butler só no primeiro quarto. O Miami Heat dominou os rebotes ofensivos do jogo. Nos defensivos, ele estava tranquilo contra os ofensivos do Boston Celtics. E do lado do Boston, qual que foi a estratégia? Eles, já que a bola do perímetro não estava caindo tanto, eles começaram a infiltrar bastante para forçar faltas no Miami Heat. E é lógico, lances livres, que é uma cesta fácil, o lance livre, né? O Miami Heat ganhou esse primeiro quarto, mas no segundo quarto, para variar, o Miami Heat começou a fazer muitos turnovers e o Jason Tatum e o Jaylen Brown começaram a aparecer. Os dois ficaram com 11 pontos no segundo quarto, trazendo o jogo para uma vantagem pequeniníssima ali, e aí parecia que a gente realmente ia ter um jogo disputado. Miami Heat mandou melhor no primeiro quarto, Boston Celtics mandou melhor no segundo quarto. Então a gente falou, pô, será que finalmente vamos ter um jogo disputado dos dois times jogando bem? Tanto que olha só como a gente foi pro intervalo. Miami Heat 48, Boston Celtics 46. Jogo muito próximo. Jimmy Butler já tinha 21 pontos nesse jogo. E do lado do Celtics, como a gente falou agora, Jaylen Brown e Jason Tatum tinham 18 pontos até o intervalo. No terceiro quarto, o Strus, ou como o Romulo Mendonça chama, o Avestruz, resolveu acordar para a vida e jogar basquete. Só no terceiro quarto o Strus fez 11 pontos com 3 bolas de 3 e do lado do Celtics o Robert Williams acabou aparecendo, não tinha aparecido tanto nas pontuações na partida ainda, ele fez 10 pontos no terceiro quarto e o jogo continuava disputado. Disputado, porém, com uma vantagem do Miami Heat. O Miami Heat chegou a abrir no jogo 13 pontos à frente, mas a gente entrou no último quarto com o Miami vencendo por 8. Tava 83-75. Mas aí, como tava vindo o jogo, né? Miami Heat mandou bem no primeiro, Boston Celtics mandou bem no segundo quarto. Heat mandou bem no terceiro quarto. O que ia acontecer no último? O Boston Celtics, Miami Heat 8 na frente no começo do último quarto. Boston Celtics foi encostando, até na hora que chegou o clutch time, que é 5 minutos para acabar o jogo, Boston Celtics empatou o jogo e virou. Tava 97 ou 94 pro Celtics, faltando um pouco menos que 5 minutos. E aí, como a gente falou no terceiro quarto, o Avestruz finalmente apareceu. O Kyle Lowry também matou uma bola de 3, MacGyver, e sem contar do Jimmy Butler, né, que mandou muito bem nesse finalzinho da partida. O Miami Heat empatou o jogo de novo, passou à frente, e aí a gente teve um problema. Kyle Lowry e Strus cometeram a sexta falta. No basquete, na NBA, para ser mais preciso, se o jogador fizer 6 faltas, ele é expulso da partida. Lowry e Strus
2 jogadores do time titular que estavam até relativamente jogando bem na partida, em resumo, foram expulsos do jogo. E aí você fala, puta, ferrou, placar apertado, 2 titulares saíram, meu, vai ter que colocar a bola embaixo do braço do Butler e ele vai ter que dominar esse final. Já tava fazendo isso no jogo inteiro, né? Mas foi o que aconteceu. Nossa, o Jimmy Butler fez um fadeaway, uma bola MacGyver também. Tudo deu certo pro Miami no finalzinho do jogo. O Jaylen Brown ainda fez uma falta, quase acabando a partida também, que foi a sua 6ª falta. Jaylen Brown também foi expulso da partida no finalzinho. E com a liderança do Butler, Miami Heat vence. O milagre aconteceu. Vence o jogo 6, fora de casa. Quase impossível disso acontecer. E forçamos o jogo 7. Teremos jogo 7 na final da Conferência Leste. Finalmente um jogo disputado. Um jogo que os 2 times jogaram bem. E foi disputado até o finalzinho. Que é o que a gente quer ver nos playoffs. Ainda mais numa final de conferência. Chegar no final e ser decidido nos últimos lances ali. E foi o que aconteceu nessa partida. Então, jogo 7... na nossa casa, jogo 7 em Miami. E tudo isso aconteceu, essa disputa toda, com muitos turnovers de cada time. Cada time cometeu 17 erros, 17 turnovers para cada um. E mesmo assim o jogo foi bom. A gente teve uma entrevista do Jimmy Butler, a gente já vai falar nos destaques o feito que ele fez nessa partida, mas na entrevista pós-jogo dele, ele comentou que depois da derrota, como foi, né, do jogo 5, o Miami perdeu em casa para o Boston Celtics, o Boston abriu 3-2 na série, o Dwayne Wade ligou e mandou uma mensagem ali pro Jimmy Butler, falando, ninguém tá nem aí que você tá lesionado, você tem que continuar jogando bem, liderando esse time para continuar construindo seu legado. E aí o Jimmy Butler levou pro pessoal isso também, além da do Draymond Green, que eu falei lá no começo do episódio. E aí, esse foi um dos motivos que ele destruiu. E o Jimmy Butler falou isso na entrevista pós-jogo, dessa frase aí, do que o Dwayne Wade falou pra ele. Jimmy Butler, que eu já vou adiantar, fez 47 pontos nesse jogo. Ele bateu um recorde da franquia do Miami Heat nos playoffs, que foi com 47 pontos agora. Antes disso, a gente tinha 46 pontos do Dwayne Wade nos playoffs de 2010 e 45 pontos do LeBron James nos playoffs de 2012, coincidentemente ou não, contra o Boston Celtics na final de conferência. Falando nisso, 2012, final da Conferência Leste, Miami Heat contra Boston Celtics vencendo a série por 3-2. LeBron James também tem um jogo épico aí para empatar a série. Depois o Miami acabou vencendo o jogo 7 e foi campeão da NBA na final contra o Oklahoma. LeBron James nesse jogo 6 também, contra o Celtics, fez 45 pontos. E agora, 10 anos depois, 2022, jogo 6 contra o Celtics, final de conferência, Boston ganhando de 3-2, Miami ganha, empata a série e força o jogo 7. Jimmy Butler faz 47 pontos. Será que a história vai se repetir? Miami ganhar o jogo 7 e ganhar a final da NBA igual aconteceu em 2012? E para fechar o episódio, bora falar dos destaques nas pontuações aí para as duas equipes nesse jogo 6. Vamos, é claro, começar com o Jimmy Butler, que jogou 46 minutos na partida. Num jogo de basquete da NBA, são 4 tempos de 12 minutos, se não for pro overtime, pro tempo extra, pra prorrogação. Então, no máximo, são 48 minutos normais. O Jimmy Butler jogou 46. Só ficou 2 minutinhos aí no banco. Então, 46 minutos pro Butler, 47 pontos na partida, 47. 9 rebotes, 8 assistências, quase fez um triple-double o Jimmy Butler. 4 steals, 4 roubos de bola, 55% de field goal. 50% para 3 pontos. O Jimmy Butler fez 4 cestas de 3 em 8 tentativas, que não é a dele, mas até isso estava caindo, e 100% nos lances livres. O Jimmy Butler fez 11 lances livres. Que bizarro! 47 pontos e 55% de aproveitamento. Acima dos 50% de aproveitamento de arremesso, e para 47 pontos. É inacreditável. Kyle Lowry, 18 pontos, fez um double-double aí. Incrivelmente ele fez um double-double, porque não vinha jogando bem o Kyle Lowry. 18 pontos, 10 assistências, 35% de field goal, baixo, por isso que eu falei que ele não jogou tão bem assim.
44% para 3 pontos. O Avestruz, com 13 pontos, na hora que ele acordou ali no terceiro quarto, 13 pontos, 41% de field goal, 37% para 3 pontos. PJ Tucker, 11 pontos, 5 rebotes, 75% de field goal, 100% para 3 pontos. O PJ Tucker, que foi muito importante, principalmente no último quarto para o Miami Heat, principalmente nos últimos minutos ali, que deu uma intensidade, fez um steal contra o Jaylen Brown importantíssimo no finalzinho do jogo. E agora, para a gente fechar o Miami Heat, a tristeza completa e a maior crítica desse jogo. Ben Adebayo, 6 pontos, 9 rebotes, 50% de field goal. 50% de field goal, mas ele fez 6 pontos. Tentou pouquíssimo. O Adebayo, voltamos a dizer aqui no Rebodank, críticas demais a ele. Passividade total em quadra. Falta de agressividade no ataque. De Adebayo com medo da cesta. Com medo da cesta. Teve uma hora no finalzinho do jogo, no último quarto, que eu juro, primeiro que no último quarto, eu assisti a partida em pé, né? Com a intensidade ali, com a disputa que tava, eu não consegui nem ficar sentado. Mas teve uma hora no finalzinho que o Adebayo recebeu a bola na cabeça do garrafão ali, no ataque do Miami, e ele demonstrou o tanto de medo que ele tá de entrar no garrafão. Ele pegou a bola no começo do garrafão, em vez dele virar e ir pra cesta, né? Porque tava do lado ali, ele começou a correr pelo lado contrário, em direção à defesa do Miami Heat. Ele chegou quase no meio da quadra procurando alguém para soltar a bola. Volto a dizer, sabe quando você já viu, ou você já fez isso, né, quando começou a jogar basquete, ou você já viu isso acontecendo. Quando a pessoa, o jogador ali, tá com medo de ir pro defensor, de ir pro garrafão, ele fica só procurando alguém para passar a bola logo, para não ficar a bola com ele e alguém vir roubar a bola dele. O Adebayo tá desse jeito. Mas, meu, você é titular, pivô, titular, tem trocentos metros de altura aí, você é um pivô titular do time da melhor campanha do leste do Miami Heat. Como? Eu não entendo, juro, eu não entendo. Bora continuar falando agora dos jogadores do Boston Celtics. Jason Tatum, que jogou bastante, viu? Não vem aqui o torcedor do Celtics, que eu já vi também no Twitter. Não, aconteceu isso aí porque o Jimmy Butler, tudo bem que o Miami dependeu muito dessa pontuação de Jimmy Butler, a Adebayo tinha que ser mais intenso e relevante no ataque, como eu acabei de falar, mas o Jason Tatum também jogou bem, viu? E jogou bastante. Do outro lado lá, Jimmy Butler jogou 46 minutos do jogo, Jason Tatum jogou 45, ou seja, Jason Tatum jogou também quase o jogo inteiro. E jogou bem, não jogou mal não. Jason Tatum, 30 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 75% de field goal. Altíssimo, altíssimo, absurdo. 57% para 3 pontos. Além de também, como o Jimmy Butler, o Jason Tatum fez 100% dos lances livres. Acertou todos os 8 arremessos. Mas o Jason Tatum cometeu muitos turnovers. 7 turnovers pro Jason Tatum. Vou confessar uma coisa aqui. Eu fui até conferir para ver se esse 75% de field goal do Jason Tatum era verdade ou eu tinha anotado errado. Mas foi verdade mesmo. O cara fez 30 pontos com 75% de field goal. Meu, o Jason Tatum fez muitos turnovers, mas mandou muito nesse jogo. O White, com 22 pontos, 50% de field goal, 50% para 3 pontos. O White é um cara que tá jogando a cada jogo dessa série tá jogando mais minutos por jogo e tá contribuindo proporcionalmente. O White tá jogando demais essa série, 22 pontos para ele. Jaylen Brown, 20 pontos, 6 rebotes, 46% de field goal, 33% para 3 pontos. O Jaylen Brown poderia ter mandado melhor, mas também não jogou mal. Eu também vi a torcida do Celtics criticando ele muito, mas ele não jogou tão mal assim. Foi mais ou menos. É porque o que a gente espera dele é muito mais, né, do que isso. Mas tudo bem. E para fechar, o Marcus Smart, que esse sim jogou mal. Marcus Smart, 14 pontos, 26% de field goal, 26%, e 11% para 3 pontos.
Lembrando que o Marcus Smart é um cara que a característica dele, tanto que ele ganhou o defensor do ano, a característica dele é a defesa. E na defesa, ele sim jogou muito bem na partida. Mas também é esperado do Marcus Smart contribuição no ataque. Por isso que eu falei que ele jogou mal. O que eu quis dizer com jogou mal foi jogou mal no ataque. Na defesa não precisa nem falar, né, gente? Ele ganhou o defensor do ano, então ele é muito bom na defesa. E teremos jogo 7, estou empolgado, amanhã, domingueira de jogo 7 das finais da Conferência Leste da NBA. Então é isso, galera. Dê um like se você gostou aqui do episódio do Miami forçando esse jogo 7 contra o Boston Celtics. E não se esqueça também, clique no botão aqui embaixo, siga e se inscreva no Rebodunk para apoiar a gente. Então é isso, valeu, falou!